Porque muitas vezes é isso que vira o jogo, não é a quantidade de seguidores que o influenciador tem. Se ele é capaz de gerar conexão, pode ser que ele tenha 5 mil, mas se esses 5 mil decidirem ir no seu restaurante, já está feita a conversa. Você não precisa de um que tenha 5 milhões para que 5 mil considerem você ter pago muito mais caro para isso, né? Pra gente falar disso, acho que primeiro vale contextualizar o que pra gente é influência, né? Influência, do nosso ponto de vista, é a habilidade que uma pessoa tem de dar forma à decisão do outro. Ou seja, de fazer com que a sua autoridade, né, uma pessoa tenha autoridade suficiente para influenciar de alguma forma alguém para que ele decida influenciado por essa pessoa. Ou seja, a gente pressupõe que a influência tem uma mudança de comportamento. Seja na hora de você escolher um produto, uma viagem, ou até o que você vai escolher na Netflix. E a influência não necessariamente está ligada a ter audiência. Porque a minha avó pode me influenciar simplesmente porque ela é minha avó. Eu tenho algum tipo de... exerce uma influência na minha família. Então a influência ela está descolada da visibilidade. Isso é super importante para a gente entender aqui como construir ações relevantes, porque às vezes a gente está olhando para a influência como alguém que tem muitos seguidores e a gente vai lá, faz uma ação com eles e a coisa não funciona, porque nem sempre quem tem audiência exerce influência. Vocês têm algo bem específico que considerar nessa equação, né? A evidência pra gente está sempre no lugar da publicidade, é quando você fala para muita gente e você pode comprar um alcance, por exemplo, e normalmente ele é de uma forma bem pontual, né? Tipo, você tem uma campanha numa revista, você compra um espaço lá e ela acontece e acabou. Pra gente a influência, ela é construída a partir de, primeiro, uma conexão de longo prazo, que você fale e impacte um ecossistema para onde essa mensagem faça diferença. Então tem uma relação intensa com o valor, com o propósito, com a relevância que você tem dentro desse ecossistema e dessa relação de longo prazo. Então quando a gente fala dos desafios de construir uma estratégia de marketing de influência efetiva, tem dois grandes desafios no nosso ponto de vista. Planejar e medir, porque se você não planeja direito, você não sabe para onde você quer ir, você não sabe nem o que medir, se funcionou ou não, né? E quando vocês estão investindo, imagino que seja, se você investe nisso de uma maneira colocando dinheiro mesmo, ou através de uma permuta, você quer resultado, então é importante que você planeje direito para poder medir que tipo de resultado isso está te trazendo. Legal, mas por onde a gente começa, né? A gente entende que para começar a gente precisa definir objetivos claros. É claro que o objetivo, se você for pensar, no final do dia é trazer gente para o meu restaurante, né? Então a gente está falando aqui de um estabelecimento. Eu quero trazer pessoas novas para cá. Eu quero divulgar que algo está acontecendo para que as pessoas venham para cá. Acabei de abrir, preciso trazer clientes. Porque você pode chegar no objetivo final construindo camadas de mensagens que vão te ajudar a chegar no produto final, que é uma venda, né? Então, como que a gente acredita desenhar isso? A gente está falando de objetivos de negócio. A gente usa aqui essa pirâmide da jornada de compra do consumidor, que serve para um restaurante, serve para qualquer consultoria que a gente aplica aqui, para qualquer tipo de marca, grande ou pequena. E tem etapas muito claras da construção desse objetivo, desse resultado final. E a primeira delas é a etapa de awareness, né, a visibilidade. Quando você quer dar visibilidade para o seu estabelecimento, fazer com que muita gente saiba que ele existe, ele foi inaugurado, ele tem algo novo, ali está o lugar de você comprar, de você procurar a visibilidade no sentido óbvio da palavra, eu quero falar com muita gente. Só que isso por si só não constrói um resultado, né? Você não pode garantir que só porque uma pessoa que tem milhões de seguidores foi ao seu restaurante, tirou uma foto e marcou, que você amanhã, no dia seguinte, você vai ter um monte de gente lá na sua porta fazendo fila. Isso é uma construção. A outra coisa, que é uma outra camada, e é ideal que essas camadas sejam construídas mesmo numa história, né? Numa sequência de mensagens,
É você apresentar seu estabelecimento, os seus diferenciais, a qualidade, a localização, o seu cardápio, como é o atendimento, enfim, de uma forma interessante e contextual para que você gere interesse das pessoas irem até lá. Porque eu posso ter visto lá a influenciadora que eu sigo fazendo check-in no restaurante, mas eu posso nem considerar aí porque eu não sei o que tem lá. É só o lugar que ela tá. Mas, putz, se ela me mostra, se ela me explica, se ela conta o que tem, se ela começa a gerar interesse, eu começo a considerar visitar esse lugar. A outra história é a conversão. Então eu posso considerar visitar esse lugar, mas talvez eu precise de um estímulo para de fato fazer isso acontecer. Então oportunidades reais de gerar visita, que aí a gente está falando da conversão mesmo. A outra história é a fidelização, que é manter, intensificar o relacionamento com as pessoas que frequentam esse espaço, quem já conhece o estabelecimento, para transformar essas pessoas, os seus próprios clientes, em influenciadores também do seu negócio. E aí, para cada etapa do funil, tem eu acho que aqui está o ponto central, né, de como construir isso de um jeito estratégico, que é, se você tem a intenção de construir visibilidade, não pode esquecer da frequência. A frequência é você ver várias vezes aquela mensagem, porque nada do que você absorve vendo uma vez só. E isso para qualquer coisa da sua vida, ainda mais para a quantidade de informação que a gente está recebendo o tempo inteiro. No Instagram, na TV, enfim, todo lugar que você está sendo impactado. Então é importante você ter frequência. Então, se eu quero que muita gente saiba que eu existo, eu preciso de muito influenciador falando por várias vezes. Porque se uma vez aparecer na timeline de alguém, não acredite que é isso que vai gerar resultado, tá? Se eu quero que as pessoas me considerem, eu preciso colocar contexto. Então, se eu quero que uma mãe considere ir neste restaurante, eu preciso que uma mãe que visitou esse restaurante fale, olha, pode vir aqui, pode trazer seus filhos porque é legal. Você precisa começar a contextualizar as mensagens de lá. E você não precisa fazer tudo isso de uma vez. Você pode contratar uma pessoa para ir contando essa história aos poucos. E a audiência dela vai absorvendo isso e você vai colhendo os frutos também no longo prazo. Se você quer conversão, não pode faltar uma oferta específica, uma recompensa e o que a gente chama de call to action, que é a chamada para ação. Então, se eu já vi que essa pessoa frequenta esse lugar, se ela já me contou que tem tudo a ver comigo, né? Se eu escolher a pessoa certa, eu vou ter conexão com essa influenciadora. E ainda ela me fala, olha, eu tenho um cupom de desconto, se você for até lá e falar que é meu seguidor, você ganha sobremesa, ou enfim, sei lá, seja lá o que você entender que é relevante para oferecer para essa audiência, faça e deixe explícito, claro, que é isso que você quer. E como construir fidelidade e transformar o seu cliente no influenciador é toda a experiência que você pode proporcionar para ele, seja a experiência encantadora que você vai oferecer do seu serviço, como pensar em experiências instagramáveis. O que é pra gente uma experiência instagramável? É pensar em tudo que você pode oferecer de experiência visual mesmo, para que faça com que essas pessoas tenham vontade de fotografar e compartilhar esse espaço. Então pode ser um drink ou um prato lindo e único do seu negócio que a pessoa vai ver na mesa do lado e vai ficar interessada e vai pedir, e vai querer fotografar e te marcar e dizer onde você tá, onde ela tá. É um cardápio que tem uma graça, uma bosta, alguma coisa que a pessoa tenha vontade de fotografar, uma história, enfim, que faça sentido, que tenha a ver com o seu espaço também, obviamente. Se você, por exemplo, tem uma vista, um espaço que seja instagramável, né, que as pessoas queiram tirar foto, facilita o acesso a isso. A outra coisa é deixa seu @ registrado num lugar fácil, para que a pessoa consiga olhar, enfim, e compartilhar com facilidade. Não esquecer também, se ela compartilhou, fotografou e te marcou, em retribuir essa divulgação. Responde, compartilha o post dela, comenta sempre que possível, mostra que você que foi importante aquilo que ela fez, porque ela vai querer fazer de novo quando ela voltar, né? Então valoriza essa divulgação espontânea que você ganhou com atos simples quanto comentar e compartilhar o conteúdo dela. Quando a gente está falando de planejar, também a gente está falando de como escolher influenciadores da maneira correta. E o que a gente gosta de primeiro ressaltar é que não vai ser com um influenciador que você vai bombar o seu restaurante para o resto da vida. Pode acontecer enfim, ele te ajudar, se alguém sabe que fulano de tal, que é famoso na cidade, frequenta aquele lugar, isso vai contribuir. Mas a ideia é que você, de uma maneira estratégica, pense em como colocar influenciadores que possam cumprir todas aquelas etapas do funil. Talvez aquela pessoa famosa que frequenta seu restaurante não é aquela que vai querer falar ou que faz sentido falar que tem um cupom de desconto, mas outras pessoas não podem construir isso para você, né? Então pense em como colocar pessoas em todas as etapas do funil.
considera também a diversidade do seu público, né, das pessoas que frequentam o seu espaço. Putz, são mães, de que tipo de idade? Não são mães, são mais jovens, são mais velhos, são de qual bairro, são de qual cidade, são turistas. Então pensa em fazer um composto que fale com uma diversidade razoável de pessoas, né? Senão você fala sempre com as mesmas pessoas iguais, você contrata 10 meninas iguais que vão falar com a mesma audiência, todo mundo. Então pense em compor isso de um jeito bastante harmônico. Primeiro entender que você está pagando mais do que a visibilidade. Então, de fato, o que o criador cria, você também tem que pagar por isso, né? Ele tem uma câmera que ele comprou, um celular, seja lá o que for, as horas que ele vai ter de edição, depende do que ele for fazer para você, o fato dele ir até lá, porque não é porque você está dando a refeição, né? É um compromisso dele ir até lá, é um trabalho, então, enfim, pense como um prestador de serviço, e um prestador de serviço tem um cachê, idealmente você deveria pagar, tá? A gente acredita muito que alguma remuneração você deveria fazer. Ele empresta a credibilidade que ele construiu com a audiência dele para você. Ele pode, enfim, você pode ter como uma premissa de trabalho com ele co-criar. Então você dizer, olha, qual que é o meu desafio, o que eu preciso construir, quem que eu acho que é o meu cliente, quem que eu preciso trazer, como é que você me ajuda nisso, pensa na melhor maneira de fazer e dá liberdade para que ele passe a sua mensagem de uma maneira clara, mas use a própria criatividade, para que não fique aquele post engessado que você manda uma frase, ele copia e cola e posta com a cara feliz na porta do seu restaurante, né? E aí você pode compor isso com outras coisas, pensando que, assim, só permuta, mimo não paga boleto, né? Ele não vai poder jantar no seu restaurante todos os dias da semana, todos os almoços e a família dele inteira. Então é importante você valorizar o trabalho dele, porque é sim um trabalho com cachê, por que não? E se você for dar algo mais, né, por que não coisas que sejam relevantes para esse influenciador e também o mais exclusivo possível, mas que tenha identificação com a audiência dele, né? Então, o que você pode construir para que ele tenha vontade também de divulgar para a audiência dele, né, construir nessa relação. E pensar em como você pode construir também um vínculo emocional entre eles, se ele for relevante para você, por que não? É o prato com o nome dele, é a sobremesa que só ele tem quando ele chega lá, enfim, como você pode fazer isso de um jeito mais interessante, essa relação mais interessante do que simplesmente uma relação de eu te pago, você fala de mim, né? E o ideal é que isso seja construído no longo prazo, que você não tenha um influenciador que vai lá e tem muito essa visão do cliente, eu quero um novo, diferente. Não, quanto mais você puder construir uma relação de longo prazo, mais ele vai saber falar sobre o seu produto, seu restaurante, seu serviço, mais ele vai ter intimidade com as coisas, mais ele vai traduzir isso de uma maneira interessante para a audiência dele. Então você pode, eventualmente, eu quero falar com um público um pouco diferente, eu troco de influenciador, eu pego alguém diferente, mas a ideia, idealmente, mantenha alguns com quem você sempre se relaciona, para que ele construa, porque ele também vai crescendo a audiência dele, também tem sempre gente nova na audiência dele, então é legal você manter essa relação, né? E depois que você, enfim, pensou o que você quer, que história que você quer contar, com quem que você quer contar, é importante medir. Mas eu queria deixar aqui uma métrica para vocês avaliarem, e aí vocês podem fazer esse exercício, algo que vocês já tenham feito, para aprendizado, e começar a medir isso nas próximas vezes, o que é uma coisa que a gente chama de taxa de retenção, que está atuando ali no funil, na etapa de consideração, que pra gente a consideração é o mais importante que um influenciador tem para construir com vocês, porque a mídia, a visibilidade você pode comprar de alguma forma, mas a consideração é a conexão que ele constrói com a audiência dele, então é super importante essa métrica pra gente. E como a gente mede essa taxa de retenção, né, que a gente chama de taxa de retenção, é a capacidade que o influenciador tem de gerar conversas conectadas ao seu negócio. Então, aí eu tenho um exemplo aqui, que é exatamente o contrário do que a gente quer construir, né? Isso aqui é um post de uma marca de leite em pó, que contratou uma influenciadora que quase nunca fala sobre isso, ou nunca falou sobre isso, e ela fez aquele post preguiçoso, né? Tipo, colou lá o texto que a agência ou o cliente mandou, e quando você vai ver os comentários, eles estão perguntando do pijama dela. Que pijama lindo, onde eu compro, tal. Ou seja, você é o dono da marca de leite em pó, você paga para uma influenciadora falar sobre o seu produto e as pessoas não estão nem aí para o seu produto, elas estão a fim de saber de onde é o pijama.
A taxa de retenção nada mais é do que a quantidade de comentários pertinentes ao seu negócio aquele public post recebeu. Então preste atenção nisso. Eu vou deixar meu contato, enfim, meu Instagram, se vocês quiserem me seguir, me perguntar coisas por lá, meu e-mail. Fiquem à vontade, mandem dúvidas, mandem os publis de vocês para eu ver, mandem cupons de desconto, sobremesas para minha casa, enfim, fiquem à vontade. Brincadeira. Obrigado pelo convite, obrigado por ouvirem até aqui e qualquer coisa estou por aí. Obrigada e boa sorte para vocês, bom evento.